Bolsonaro é traidor da pátria? Eu sinto que talvez eu vá ofender muitas pessoas aqui, mas fica até o final do vídeo que talvez você entenda o meu lado. Como eu lembro como tudo isso começou? Tudo isso começou com o antipetismo. Cara, ninguém mais aguentava o PT. Ninguém mais queria o PT no governo. Se vocês são zumbis, por que não atacam essas pessoas nem? Porque nós nos alimentamos de cérebros. E esses aí são petistas, não? O Inácio disse na TV que a galinha bota 3 ovos por dia. Só se for a galinha que viaja com ele gastando nosso dinheiro. Principalmente a ala evangélica. Eu vou falar como um evangélico, obviamente. E tudo começou com as pautas de esquerda, de levar agenda woke para as escolas. Todo mundo lembra do famoso caderninho que era para as crianças, a educação sexual infantil. Minha filha estudou nessa escola e recebeu essa maleta. E dentro dessa maleta veio esse livro aqui, ó. Como que uma criança de 7 anos, ó pra isso, ó. Olha pra essas imagens, olha os sinais, os desenhos, ó. Ó pra esse aqui, ó. Ó o formato, ó. Tá vendo? Olha o que é que as crianças de 7 anos estão vendo na escola. E a história é que a criança não pode ver o mundo cinza, que a criança tem que ver o mundo colorido. Querem implantar a ideologia de gênero na cabeça das crianças de todas as formas. Fazem vocês aqui, ó. Vocês vão ver. Aqui, ó. Vendo, ó. O rapaz vestido de roupa feminina, ó. Marilu entrou na sala e viu o Pimpolho magrelo. Pimpolho, um homem vestindo saia e blusa, com a maior cara de bobo. Ele tentou esconder, mas não deu, ó. O homem vestido, vendo, ó. Ensinando, ó. Como se fosse uma coisa normal. Olha os formatos dos objetos, tá vendo, ó. Olha aqui agora, ó. Um trabalho com uma criança de 7 anos, ó. Vendo? O coelho atrás vencido o Pimpolho, tomou banho, chegou aqui pelado. Ó o formato do nariz, ó. Então, temos que denunciar, não podemos aceitar isso. Eles querem implantar todas as formas aqui, ó. Normal, tá vendo? Como se fosse uma coisa normal, isso aqui, ó. O rapaz, ó, vestido de roupa feminina. Tá vendo? Ó o formato, tá vendo? Ó. Então é isso que eles querem implantar na cabeça das nossas crianças. Isso é inadmissível. A ideologia de gênero, comunismo, e esses eram os maiores medos da época em 2017 e 2018. Todo mundo tinha medo disso, todos os evangélicos falavam disso. Olha, a gente não pode deixar que o PT assuma o governo de novo, porque eles vão implantar esse tipo de coisa para os seus filhos nas escolas, na cultura, e tem a Globo, Globo lixo, e juntava um monte de coisa, porque a Globo apoia o PT. E surgiu um cara que todo mundo achou que ele era o Messias. Por que Messias? Porque a ideia era salvar o Brasil de um país cheio de comunistas, de ideologias de gênero. Ele então era o Messias, o cara que ia resgatar o Brasil. E a igreja, em massa, abraçou o Bolsonaro. Todas não, mas a grande maioria, a grande esmagadora maioria abraçou Jair Messias Bolsonaro. E as igrejas fecharam os olhos para alguns sinais do Bolsonaro, para alguns sinais, pequenos sinais. E não, o importante é tirar o PT. Porque quem era o concorrente do Bolsonaro? Era o Haddad. E para quem é paulista, para quem mora em São Paulo, isso tem um grande peso, mas tem um peso enorme ser o Haddad um presidente do Brasil. Cara, para um cara que foi prefeito de São Paulo e pintou toda a rua de vermelho, de ciclovia mal feita, do radar. Meu Deus do céu, gente, ai. Só de pensar. Então, principalmente para quem mora em São Paulo, eu falava: "O quê? Haddad?
Cara, se for um poste e o Haddad, eu voto no poste. Que o poste seja o presidente, não o Haddad. Agora, para quem mora fora de São Paulo, eu não sei qual que era a relação do Haddad. Talvez tinha mais relação com o PT do que com o Haddad. Só que para nós, evangélicos, além de odiarmos o PT, ainda por cima tinha o Haddad. Então era duas vezes pior ser o Haddad. E a igreja abraçou o Bolsonaro, desculpa o meu desabafo, a empresa abraçou o Bolsonaro e ganhou, ganhou, Bolsonaro ganhou. Agora o céu vai descer na terra. 2019 vai ser o ano que o Messias irá reinar. A igreja vai ser próspera, a igreja vai vencer, a igreja vai triunfar. Só que a gente esqueceu que ele era o presidente do Brasil, não o presidente dos evangélicos. É, aí pegou, aí bateu. Porque enquanto os evangélicos estavam fechando os olhos para tudo que o Bolsonaro fazia, tudo, tudo, e ainda por cima alavancava as coisas que ele fazia de bom, por exemplo, o cara tirou o bendito simulador da escola da autoescola. Pô, só que eu fiz esse simulador, eu tive que pagar. Miséria, eu tive que pagar. Mas aí a galera, depois com o Jair Bolsonaro, não teve mais que pagar. Isso foi um estouro, foi algo bom. Por exemplo, ele pegou a carteirinha lá, a CNH, que era de 5 anos, passou a ser de 10 anos. E aí? Coisa boa. Então, eles, olha só, é o grande Messias. Só que aí tem uma galera que não é evangélica, que não é da igreja. É só brasileiro mesmo. Brasileiro. Brasileiro. E não fechava os olhos para todas as coisas que o Bolsonaro fazia. 2020 veio a pandemia, veio a pandemia, deu azar, eu não sei o que seria se fosse o Lula ou se fosse o Haddad, né? Se fosse o Haddad como presidente, mas caiu no colo do Bolsonaro. E aí eu acho que desandou tudo. Desandou tudo, porque o Brasil todo estava com os olhos no Bolsonaro, no Bolsonaro. Só que os evangélicos, eles se apoiaram em um ponto que era um gostinho legal, porque o evangélico que é evangélico, o crente que é crente, que é crente, que é crente, que é crente mesmo, odeia a Globo, mas detesta a Globo, exceto quando passa futebol. Quando passa futebol, aí é legal. Tirando o futebol e a TV Globinho, que existia antes, crente que é crente odeia a Globo. O Bolsonaro, pou, pou, pou. Globo, pou. Globo lixo, Globo lixo. Então, virou um deus para os evangélicos. Só que a gente começou a nos esquecermos de que tudo que um presidente da República fala reflete no mundo. Reflete no mundo. E algumas falas do Bolsonaro começaram a pesar. A pesar. Como, por exemplo, o trabalhador tem muito direito, né? CLT tem muito direito, né? Trabalhador tem muito direito. Como assim o CLT tem muito direito? Então a ideia é tirar o direito do trabalhador, tirar os privilégios do trabalhador, e começou a vir umas faísquinhas. Ele começou a falar:
É porque a mulher tem que ganhar menos que o homem. Por quê? Porque ela fica grávida, né? E como ela fica grávida, fica menos tempo no trabalho, né? Aí as mulheres, calma aí. Eu sou crente, sou crente, mas sou mulher, mãe solteira, porque o marido foi comprar cigarro na casa de uma outra família e nunca mais voltou. Então eu tenho que ganhar menos por isso? Porque eu fiquei grávida? Mas eu não fico grávida sozinha. Eu preciso de um outro homem. Preciso de um homem para fazer um filho, né? Eu vou ficar com todos os ônus, além do camarada. Abandonar a família, constituir uma outra, eu tô sozinha, mãe solteira, tenho que me matar para cuidar de um filho, ou dois, ou três, e ainda por cima, eu vou ser penalizada ganhando menos? Hum, uma luzinha ali. Acendeu mais uma luzinha ali. Daí veio as falas na pandemia. Eu tô com algumas aqui, que é o "e daí? Ah, morreu, e daí?" Hum, cara, eu sou crente. Meu vô morreu, de Covid, inclusive. E daí? Ah, mas é só uma gripezinha. Hum, outra luz no fundo. Gripezinha? Cara, minha mãe tá internada. Tá internada. Covid. Não foi só uma gripezinha. Não foi só uma gripezinha. Hum, não sou coveiro. Cara, não sou coveiro. Quanta insensibilidade com os familiares que ficaram, com quem teve um ente querido que se foi. Então, algumas frases do Bolsonaro começou a não só acender uma luz, mas a falar: "Mano, esse cara tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com esse cara. Eu acho que eu não quero esse cara como presidente pra mim no futuro". Então, a ala evangélica que em 2018, se não 100%, porque eu sei que não era 100%, mas quase 100% era a favor do Bolsonaro, para as próximas eleições, hum, hum, aí desandou, aí desandou, desandou e desandou feio, porque, pô, legal, eu sou evangélico, eu sou crente, eu não quero um Lula no poder. Mas, pô, mano, você falou da minha família. E daí? Pô, eu sou mulher. Eu deveria ganhar menos? Pô, eu sou CLT. Eu tenho muitos direitos? Cara, tudo bem, se eu odeia a Globo, mas. Esse tipo de fala eu não gostei. Eu não gostei. Então, sabe quem dividiu os evangélicos? Não foi a mídia. Não foi o PT. Não foi o diabo. Não foi o mundo. Sabe quem dividiu a ala evangélica? Bolsonaro. Eu lembro que na época eu falava para os meus amigos: "Mano, se o Bolsonaro ficasse calado, 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 Bolsonaro e a pandemia?" Tamo orando. Tamo orando. O pessoal ia criticar? Lógico que ia, lógico que ia. "Ah, e as vacinas? Você segurou a vacina?" Vou orar a Deus, vou orar a Deus. A ala evangélica continuaria com ele. "Pô, esse cara aí não fez nada." Tá bom, não fez nada, mas eu não quero o PT. Acabou. "Pô, esse cara aí só fala besteira." Não fala besteira não, ele fala que vai orar. "Então, mas ele tem que agir." O cara falou que vai orar e eu não quero o PT. Acabou, acabou.
Mas não, vários comentários dele virou bomba nas igrejas. Bomba nas igrejas. Bomba, bomba, bomba nas igrejas. Então, em 2022, o cenário, o que em 2018 era Bolsonaro contra Haddad, Bolsonaro contra a PT, eram apenas dois. Ou você era Bolsonaro, ou você era PT. Não era Haddad, é PT. Isso em 2018. Em 2022 é ou você é Bolsonaro, ou você é PT, ou você é nenhum dos dois. Em 2018 não existia isso. Existia pouquinho, mas não existia isso de nenhum dos dois. Ou é um ou é outro. Ou você odeia o Bolsonaro, ou você odeia o PT. Ou você odeia o Bolsonaro, ou odeia o PT. Haddad era um cone, gente, era um cone. 2022 não. Ou você odeia Bolsonaro, ou você entende Bolsonaro, ou você odeia o Lula, ou você entende o Lula, ou você não quer nem. Olha por quantos lados você poderia ir em 2022. E foi graças a isso que o Bolsonaro perdeu as eleições. Porque o povo, ó, dividiu. Ah, eu não quero o Bolsonaro porque mas tem o PT. Ah, então eu voto nulo. Você vai votar nulo? Vou votar nulo, vou votar em ninguém. Não, cara, não quero saber. Em 2018, ou é PT ou é Bolsonaro. 2022, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Pô, mas você não é crente? Sou crente, mas pra mim o Bolsonaro não é nem crente. Olha só, olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Então, um é crente, um não é crente, o outro também não é crente, então não vou votar em ninguém. Você entende? Então, isso dividiu em 3 partes. Teve a galera que votou no Lula, teve a galera que votou no Bolsonaro, e teve a galera que nem quis votar, que votou nulo, votou em branco. E foi esses nulos e brancos que tenho quase certeza que era para ir pro Bolsonaro. Daí veio a cerejinha, assim, ó, a cerejinha do bolo, que foi a grande manifestação na posse do Lula, ou quando o Bolsonaro perdeu as eleições. A galera foi lá, fez o que fez, muita gente foi presa e a expectativa era tipo segunda vinda mesmo. Não, Jesus vai vir pela segunda vez e eu creio que ele vai voltar hoje. Era tipo isso. Era a expectativa de que o Bolsonaro ia se manifestar. Não, a gente vai assumir o poder. Bolsonaro vai aparecer. Olha, daqui a pouco, ó, Bolsonaro daqui a pouco vai falar. Daqui a pouco vai se pronunciar. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Jair Bolsonaro vai se manifestar, vai pegar aqui as suas coisas e. Silêncio. Oxe, o Bolsonaro não tá falando nada. Por que o Bolsonaro tá quieto? Olha o que tá acontecendo aqui. Olha essa manifestação aqui em Brasília. Cadê o capitão? Cadê o nosso pastor? Cadê o nosso chefe? Falou nada. E pior, quando se manifestou, foi, galera, eu não tenho nada a ver com isso aí não, ok? Eu não tenho nada a ver com isso aí não. Não protestem, isso é errado, eu não apoio, eu não tô no Brasil, eu não tô nem no Brasil.
Ah, daí vem a grande questão. Bolsonaro, um traidor da pátria? Pra mim, opinião minha, não falo pelos outros. Ele nunca me traiu. Pra mim, ele nunca foi o salvador. Pra mim, ele era ou ele ou o PT. Ou ele ou o PT. Agora, pra mim, não. Mas pra muita gente que dedicou a vida, que deixou de falar com o filho, que deixou de falar com a mãe, que deixou de falar com o pai, que deixou de falar com amigos, por amor ao Bolsonaro, traiu. Traiu feio. Traiu assim, ó, traiu, postou no Facebook relacionamento sério, na cara dura e postou nos status assim, ó, traiu. O seu orgulho pode falar que não. Não, por quê? Porque no fundo, olha o tanto de gente, cara, que você brigou. Olha com tanto de gente que você deixou de falar. E admitir que está errado é complicado. É complicado. É complicado. Pra mim, nunca me traiu mesmo, mas pra muita gente, pra muitas pessoas, traiu a pátria. Esse é o meu desabafo. Esse é o meu desabafo. Tá bom, pessoal? Aqui é o Fala Gabi e até daqui a pouco.